está nessa série que se chama O Começo de Tudo, onde a gente está explicando desde a ação de Deus na origem do universo, na criação de tudo, depois como a gente, por causa do nosso pecado, da nossa maldade, através de Adão e através de Eva, fomos afastados da presença de Deus, fomos expulsos do jardim. O Guilherme pregou isso para vocês, com vocês semana passada. E aí a gente chega, então, a desenvolver um pouquinho mais a história da humanidade a partir dali. Então, depois de Adão e Eva, ninguém mais nasceu no jardim. Confere? Certo? Porque o texto fala que Deus fechou o jardim e recolheu o jardim para si, e a partir dali ninguém mais nasceu lá no jardim do Éden. Todos os filhos de Adão e Eva, eles nasceram fora do jardim do Éden. Então, automaticamente, eles já nasceram longe de Deus. Estão distantes de Deus, estão afastados de Deus. Tá? Então, a gente precisa agora entender e conhecer um pouco mais desse começo, dessa história, para atender o telefone. Não? Ah, então tá. Para você entender como Jesus entra nessa história, como Jesus chega como aquele cara que vai nos salvar e nos levar de volta para Deus. E hoje eu quero contar para vocês a história da inveja. Como a inveja mata. Já ouviram essa expressão? A inveja mata? Quem já ouviu essa expressão? Porque lá na Bíblia, a primeira história, e a gente vai estudar essa história hoje, a primeira história de inveja e de maldade contra o nosso próximo surge por causa dessa bendita da inveja. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: todo mundo sabe aqui o que significa a palavra inveja? Todo mundo sabe a ideia da inveja? Todo mundo sabe de boa? Inveja no dicionário é um desgosto provocado pela felicidade alheia. Taveira, traduz para mim, por favor. É você ficar com raiva porque outra pessoa se deu bem e você não. Tá claro? Entenderam o que é inveja? Se você não entender mais nada do que eu falar para você hoje à noite, você já entendeu o que significa inveja. Inveja é ficar com raiva, desgosto, ou desgostoso, ou sem prazer, sem alegria, porque outra pessoa se deu bem. Porque outra pessoa está sorrindo, porque outra pessoa está feliz. Isso é inveja. Isso é inveja. Esse é o significado da inveja no dicionário. Vamos ler a Bíblia e vamos ver essa história, então, de inveja dentro da Bíblia, que acontece com dois irmãos. Os caras eram irmãos e essa história acontece com esses dois camaradas. Um se chama Caim e o outro se chama Abel. Caim e Abel, Gênesis, capítulo 4. Quem está com a Bíblia de papel aí, abre. Quem está com a Bíblia de celular, acessa aí também. Tá? Eu trouxe hoje a minha Bíblia de papel, que é quase Bíblia sei lá, né, pré-histórica. Essa Bíblia aqui é da minha adolescência, eu trouxe para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma data aqui. Vocês sabiam que os telefones eles não tinham um 9 na frente? Aqui eu tenho um telefone de um irmão anotado sem o 9 na frente. 2012, essa minha Bíblia aqui. A gente está em 2022. 10 anos, tá? Essa aqui era uma das Bíblias mais antigas. Como eu era desenhista, velho, eu desenhei o Esmilinguido abrindo a Bíblia. Vocês sabem quem é o Esmilinguido? Dá para ver? Desenhei o Esmilinguido abrindo a Bíblia. Desenhista, né? Que isso, talentoso. Vamos ler o texto, cara, que a Bíblia vai nos ensinar. Caim mata Abel, está escrito na minha aqui. Beleza? Diz assim: Adão teve relacionamento com Eva, sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez a Abel, irmão dele. Versículo seguinte ali, na continuação, versículo 2. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim se tornou um agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por acaso transformou-se o seu rosto? Transtornou-se o seu rosto? Aí Deus fala para ele: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Está aí um ensinamento para a gente, dominar o pecado. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo? Abel aceitou, e quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha que loucura. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Olha só que cara folgado, cara. Matou o irmão e ainda falou assim com Deus. Versículo 10, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Loucura, né? Loucura demais o que acontece aqui. Então eu vou explicar um pouquinho rapidamente a história para vocês. A gente já leu, vou traduzir um pouquinho para você entender de uma maneira melhor. Então existiam dois irmãos, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, eles já nasceram fora do jardim do Éden. Então neles já nasceu o pecado, embutido já, de presente. E eles automaticamente já viveram isso e começaram a viver. Um se tornou pastor de ovelhas, cuidava de animais, e o outro se tornou agricultor, plantava comida. Cada um deles tinha essa função. Caim era um agricultor e Abel era um pastor de ovelhas. Um dia, olha só que interessante, o próprio Caim levou algumas ofertas da sua agricultura para Deus, para oferecer a Deus, olha só, trouxe um punhado de arroz, trouxe um punhado de trigo aqui que eu colhi, talvez um milho, alguma coisa assim, toma uma água. E trouxe, pegou e entregou para Deus. E o texto fala que Abel, ele pegou a melhor carne das melhores ovelhas, do melhor rebanho que ele tinha. Então o texto fala que Abel foi um pouco mais cuidadoso ao preparar uma oferta para Deus. E aí levou para Deus. Quando Deus olhou e viu que Abel foi muito dedicado em oferecer algo com excelência, e Caim não tinha sido tão dedicado, ele rejeitou Caim e aceitou Abel. Aí o que acontece? Caim fica com raiva da situação. Ele fica com o coração enfurecido. Deus percebe e fala, Caim, por que você está com raiva? O que aconteceu? Por acaso tem mais alguém além de você aí que é culpado pelo que está acontecendo aqui? Você trouxe qualquer oferta para mim, eu não vou aceitar. E aí, Caim, então, tem uma ideia, resolver da sua própria maneira. Chama o irmão e falou, Abel, vamos dar uma volta lá no campo lá. Aí Abel, beleza, bora. Até então, para Abel estava tudo certo. Quando ele chega lá, Caim pega ele, bate nele e mata ele. Deus sabe de todas as coisas e vai confrontar Caim. Fala, Caim, o que você fez? Cadê teu irmão? Fala, não sei. Não sou pai dele. Mas Deus sabia o que ele tinha feito. E ele sabia o que ele tinha feito. Então Deus fala para ele, você fez isso, você matou seu irmão. E por causa disso agora você vai ser amaldiçoado. Você vai passar lutas, dificuldades, porque você cavou sua própria cova, entre aspas. E a partir daí a história de Caim se desenrola, não dá tempo para a gente entrar em todos os detalhes da história dele, mas a gente vai aprender aqui agora a coisa principal desse papo aqui, que tudo acontece por causa da inveja. E a gente vai tirar algumas lições, e a primeira lição é justamente o que acontece, por que Caim fica enfurecido? Porque a pergunta que fica é, qualquer coisa ou o melhor? Quando se trata de Deus, quando se trata daquele... Lembra que a gente no primeiro episódio falou sobre Deus que criou tudo? Criou o universo, criou todas as coisas, criou a nossa vida. Quando se trata de a gente chegar diante de Deus, de a gente oferecer algo para Deus, a gente oferece qualquer coisa ou a gente oferece o melhor que a gente tem? O melhor que a gente tem. A gente oferece qualquer coisa ou a gente oferece o melhor que a gente tem? O melhor que a gente tem. E é isso que Caim não percebe. Caim, o texto fala que ele pega qualquer coisa da sua plantação. Ele não se preocupa se aquele arroz está velho, se aquele arroz não está tá mofado. Quer ver? Vou traduzir para a nossa realidade aqui. A gente tem um brechó aqui na igreja. Temos um brechó beneficente aqui, que vende, uma loja que vende para a rua, para vários lugares. Imagina vocês, vamos doar umas coisas para o brechó, galera. Vamos fazer uma campanha aqui na live de doar nossas roupas para o brechó. Aí você vai lá em casa e vai falar, bom, esse aqui está rasgado, vou dar para o brechó. Isso aqui, essa cueca está furada, vou dar para o brechó. Essa meia aqui não tem mais o outro pé. Todo mundo aqui tem na gaveta uma meia que não tem um pé, né? É normal, tem que ter, tá? Tem que ter.
tá? Do ar-condicionado, tá bem posicionada. E aí, vocês... Ah, não, então essa aqui já não tem o pé mesmo, eu vou dar lá pro brechó. Você está dando coisa boa? Não? Sabia que uma vez a gente recebeu a doação aqui de um ventilador sem hélice? Verdade, verdade. Opa, verdade. Falei, irmãos, quem quiser doar algumas coisas para ele. Não, pastor, eu trouxe uma doação. Eu fico imaginando a cara do indivíduo. Ele chegou e falou, eu trouxe um ventilador aqui. Aí o pastor pega e... Não, tá bom, irmão, obrigado, né? Obrigado. Aí ele sai, cadê a hélice? Não, pastor, é que a hélice quebrou. Ah, entendi, então, por que você está doando? Agora, diferente, essa é a postura, é a atitude do Caim. Agora, como é que o Abel ia fazer para doar a roupa para o brechó? O Abel ia chegar em casa e falar, essa camisa está muito nova, eu quase não uso ela. Perfeita. Está novíssima. Vou dar. Essa aqui eu gosto, hein? Essa aqui é minha preferida. Não, vou dar. Já usei bastante. Está nova ainda, já usufrui dela, vou dar essa aqui. Esse tênis aqui, não, esse tênis aqui, pô, gosto desse tênis. Não, mas eu vou dar, eu sei que vai ser bênção na vida de alguém. Esse é o Abel. E aí tem o Caim, que só dá porcaria, e o Abel, que só dá coisa boa, que ele reconhece como bom. E foi isso que Abel fez. Ele foi lá no seu rebanho e olhou, qual dessas ovelhas aqui é a perfeita, mais bonitinha, sem nenhum defeito? Ah, aquela ali. Tá. Agora aquela ali eu vou pegar ela e vou oferecer para Deus. As outras eu posso ficar para mim. Agora aquela ali para Deus é o melhor. E é isso que a gente precisa aprender desde já. Deus, ele é especial para a nossa vida. Deus, ele é todo poderoso, ele é o Senhor da nossa vida. E a gente não pode chegar para Deus de qualquer jeito. A gente não pode chegar e oferecer algo para Deus de qualquer jeito. Só porque alguém mandou, só porque o pai mandou, só porque a mãe mandou. Não, a gente tem que chegar com o coração no lugar certo. Quando eu aprendi isso para mim, a minha vida inteira. Desde pequeno, sempre que eu ganhava uma roupa nova, o primeiro lugar que eu tinha que usar essa roupa, sabe onde é que era? Na igreja. Na igreja. Comprei uma camiseta nova, meu pai me deu de presente uma camiseta nova. Lá ia eu querer ir pro shopping, vou pro shopping com a camiseta nova. O pai falou, pode tirar essa camiseta agora. Por que, pai, que não é nova? Não, primeiro tu vai com ela para a igreja. Porque ela vai estar bonita, nova, bonitinha. Aí você vai para a igreja com ela bonitinha. Depois você vai pro shopping aí. Depois você vai passear, depois você vai pro colégio. Mas primeiro para Deus. Pode parecer besteira, mas isso nos ensina muita coisa sobre quem Deus é para nós e qual lugar Deus ocupa no nosso coração. Se você é um adolescente que só oferece porcaria para Deus, cuidado. Você não está tratando Deus como ele merece ser tratado. Agora, se você é um adolescente que separa, que faz a devocional, que vai em casa, que lê a Bíblia, que pede perdão pelos seus pecados, que canta, que louva a Deus, que ora, que fala com Deus, você está separando o seu melhor para Deus. E é isso que a gente precisa aprender na nossa vida, a oferecer. O texto fala justamente isso. Caim trouxe do fruto da terra, mas Abel trouxe do que tinha de melhor do seu rebanho. Ele procurou o melhor, as partes gordas das primeiras crias. Então, quem que recebe o primeiro pedaço do bolo lá em casa? É Deus. Como se Abel tivesse, o primeiro pedaço do bolo é para Deus. Depois ele come. Anota essa frase aí para vocês postarem no Twitter de vocês ou postar lá no Instagram com a foto de vocês, tá? Oferecer é diferente de dar. Entenderam agora o sentido? Porque Abel, ele se prepara para oferecer para Deus algo bom, algo que vale. Caim não, Caim ele dá qualquer coisa. Ah, me dá aí. Dá. Aí ele vai lá e dá. Ah, separa isso aqui e dá para ele. Aí Abel não, Abel oferece. A gente precisa aprender com Abel a oferecer e não somente ficar dando as coisas por aí. Não dê a Deus o que sobra, ofereça a Ele sempre o seu melhor. Não dê a Deus o que sobra, ofereça a Ele sempre o seu melhor. Sempre, pense nisso. Eu preciso ser um adolescente que oferece a Deus sempre o melhor. Não, Pedro? Oferece o melhor, cara. Sempre o melhor. Ofereça sempre o seu melhor. Segunda coisa, por isso que Deus rejeita quem? A oferta de Caim? O presente que Caim deu? Não. Deus rejeitou o próprio Caim. Você prestou atenção no texto? Eu fiquei de cara quando eu li e percebi que Deus não tinha rejeitado só o presente que eles tinham oferecido. Deus tinha rejeitado a própria pessoa que tinha oferecido. Assim como Deus aceitou Abel, Deus rejeitou Caim e depois a oferta. Aqui tem mais uma lição para a gente importante. Deus não está preocupado com aquilo que a gente pode dar ou oferecer para Ele.
Deus está interessado em quem a gente é para Ele. Em como a gente se relaciona com Ele. Por Abel amar a Deus de coração, ele separa o melhor. E Deus vê o coração do cara. Por Caim amar de qualquer jeito, ele dá qualquer coisa. E Deus sabe que é de qualquer jeito, qualquer coisa. Por isso, Deus rejeita Caim e não só a oferta. Então não ache que Deus não conhece o seu coração ou não está ligando para a forma que você ou que eu a gente vive. Não. Deus está mais preocupado com o meu coração do que com qual camiseta que eu estou vestindo. Deus está mais preocupado com o meu coração do que qual a maquiagem que eu estou usando. Deus está mais preocupado com o meu coração do que como está a minha aparência ou como as pessoas estão vendo eu servir lá na igreja. Deus está mais preocupado com o meu coração do que qualquer coisa que eu possa mostrar. Prova disso é que Deus não está preocupado com a oferta dos dois. Ele está preocupado com os dois. E aí ele trata de rejeitar um e receber o outro. O responsável aqui não é o fruto, nem a oferta escolhida. É quem deu. Entenderam? Quem é importante ali não é só o fruto. Porque tem gente que fala assim, Deus aceitou porque carne é melhor que legume. Eu também concordo. Respeito quem não concorda, mas eu prefiro carne a legumes. Então fala, claro, porque Caim, ou melhor, porque Abel, ele trabalhava melhor. Porque Abel, ele tinha mais condição. Sabe, aí a gente começa a botar desculpa. Porque o fulano também, né, Taveira? O fulano, o pai dele tem dinheiro, ele não precisa trabalhar, eu tenho que trabalhar. Taveira, também é fácil, né? Porque o fulano é bonito. A fulana é bonita, ela é rica. Você está botando desculpas aí. Tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com o coração. Tem a ver com o coração deles. Depois, na devocional, tem um texto, uma sugestão também, de uma história sobre isso que Jesus conta. Está lá em Marcos capítulo 4, mas depois vocês podem fazer no devocional também, que é um complemento aí desse estudo. Então, o responsável aqui não é o fruto. Não é o que você faz que vale. É quem você é que vale. Essa frase ficou bonita. Anota aí. Não é o que você faz que vale, é quem você é que vale. Você pode ser a pior pessoa e fazer coisas boas. Deus não está feliz com o seu coração. Deus não está recebendo a sua oferta. E você pode ser uma pessoa humilde, simples, aos olhos das pessoas um bosta, desculpa a expressão. Mas quando Deus vê você fazendo as coisas de coração e se entregando 100%, Deus se alegra. Porque você conhece o Deus que você está servindo. Entendeu, Thiago? É diferente, cara. É diferente. Deus não precisa ser impressionado, Ele quer um coração sincero. Ele não precisa ser impressionado, Ele quer um coração sincero. A história que eu tenho para falar para vocês, em Marcos capítulo 4, Jesus está no templo com os discípulos e com algumas pessoas. E aí ele está vendo uma cambada de gente trazendo ofertas para o templo. Dinheiro mesmo, porque é costume ofertar para a igreja lá, para a sinagoga. E aí o povo está trazendo, tem uma galera trazendo sacos e sacos de dinheiro. E joga assim, e sai com o peito estufado. Olha quanto eu dei de dinheiro. E de repente chega uma mulher, uma senhora, uma viúva, pobre, velhinha já, e dá uma moeda de oferta. Uma moedinha, uma simples moeda. Jesus, quando vê a cena, pergunta para os discípulos e para as pessoas que estão ao redor: quem vocês acham que deu mais? Eles ou essa mulher? Aí é óbvio que os discípulos já começam a pensar, né? Se Jesus fez uma pergunta dessa, é porque alguma pegadinha tem. Porque financeiramente falando, Jesus, não tem comparação. Os caras trouxeram 500 dinheiros e a mulher trouxe uma moedinha. É óbvio que os caras trouxeram mais. Só que aí Jesus fala assim: ela, porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu o coração dela. Os caras estão pegando, eles têm muito e dão o que sobra. Ela não. Ela deu o que ela tinha de mais valioso, o coração dela. Não foi a moeda, foi a importância que aquilo tem para ela e o valor que ela tem para ela. Então, quando a gente vai ofertar a Deus, quando a gente vai dizimar, quando a gente vai, né, ofertar na igreja, enfim, lembre-se disso. Lembre-se de ser alguém que dá com o coração. Não precisa ser toda a sua fortuna, não precisa esvaziar seu bolso, mas você precisa aprender a se relacionar com Deus com um coração sincero. De coração. Não pode ser uma coisa da boca para fora. Não, Deus não vai ser impressionado contigo. Você não é capaz de impressionar Deus. Eu não sou capaz de impressionar Deus. Agora eu sou capaz de fazer com que Deus me receba através do meu coração entregue.
Salmo 51, versículo 17 diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração sem inveja. E aí a gente vai entrar de cara agora na questão da inveja propriamente dito. Porque a inveja toma conta, então, de Caim. A partir de agora, a inveja toma conta do Caim de uma maneira, cara, que ela destrói a vida dele. O texto fala que a partir desse momento, Caim se enfureceu. Agora, presta atenção aqui em mim, cara, porque isso é uma outra coisa importante que no texto que vocês não percebem. Sabe por que Caim se enfureceu? Porque Abel estava ali. Porque se não tivesse Abel, ele não ia ficar com raiva. Sabia? Eu já pensei isso na minha vida também. Se não tem ninguém que eu me compare, eu não vou ficar com raiva de ninguém. Porque imagina, vamos mudar a cena. Imagina que não existe Abel, beleza? Existe só Caim. E Caim pega e vai dar uma oferta para Deus. É a primeira vez que Caim vai fazer isso. E aí ele pega e leva. Fala, Deus, tá aqui. Deus fala, Caim, vou rejeitar isso aí. Mas por que, Deus? Porque você não foi sincero. Porque você não deu o seu melhor. Porque você não ofereceu de coração. O que Caim ia fazer? Poxa, Deus, desculpa, eu vou melhorar na próxima. Certo? Só que por causa do irmão dele, que foi honrado por Deus porque deu certo, ele fica com raiva. Sabe por quê? Como que a inveja surge no meu coração e no teu coração? Porque a gente começa a olhar para o lado. A gente começa a olhar para o colega e ver que o colega se deu bem, e ver que o colega conseguiu, e ver que o colega é crente, e ver que o colega não sei o quê, e ver que o colega é isso, e ver que o colega é aquilo, e a gente não. E aí a gente começa a ficar com inveja. Se não tivesse nenhum colega, a gente ia aprender com a situação. Porque o que Deus está querendo me mostrar aqui, Deus está querendo ensinar Caim. Fala, Caim, não deixa o pecado te dominar. Não deixa a inveja te destruir. O problema de Caim não foi ele ter fracassado, foi o irmão dele ter prosperado. Não foi o Caim que fez errado, e o problema não foi só ter feito errado, o problema é que a inveja entrou no coração dele quando ele olhou para o colega e viu que o colega deu certo. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim, muitas vezes. Principalmente quem tem irmão. Ah, aquele irmão é preferido. Aquele lá é o preferido. Aquele é assim mesmo. Aquele lá tem irmão se olhando aí, não se olha, não se entrega. Né? O meu irmão mais novinho, é tudo para ele agora. Aí começa a ficar com inveja no coração, cara. Cuidado. Porque se não tivesse irmão, você ia aprender com a situação. Mas ia ser muito mais triste a vida sem seu irmão, pode ter certeza disso. A gente precisa entender essas situações. A gente precisa perceber isso. A gente precisa olhar e ver que se o outro conseguiu, amém, cara. Se eu não conseguir, paciência. Existe uma diferença entre ser perfeito e ser excelente. Sabiam? Existe uma diferença entre ser perfeito e ser excelente. Ser perfeito, a gente nunca vai ser. Só Deus é. Ser excelente é a gente sempre se comparar com a gente mesmo, João. Não com os outros. Se eu me comparar com o Pedro, eu nunca vou ser tão bom guitarrista quanto ele. Agora, se eu me comparar comigo mesmo, eu vou falar, cara, eu toco muita guitarra, porque ontem eu não sabia nada, hoje eu aprendi 2 acordes. Não evoluí? Não cresci? Sim. Agora, se eu me comparar com alguém que já sabe, eu nunca vou crescer. Porque eu vou sempre estar me comparando com aquela pessoa. Um dos maiores problemas da ansiedade e depressão de vocês é porque vocês se comparam com seus colegas. Um dos maiores problemas das tristezas e angústias do coração de vocês é porque vocês olham para os outros TikToks, vocês olham para os outros Instagrams e veem um monte de like lá e no de vocês não tem nada. E vocês ficam tristes. Cuidado. Isso é inveja. E sabe quem que sofre com a inveja? A gente. Nós mesmos. Sofremos com a inveja. Fica a dica aí. Olha o que está escrito em Provérbios 23, versículo 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Que o provérbio está ensinando para a gente assim, não fique invejando as outras pessoas. Deixa elas, seja pecador ou não seja. Cuida do seu coração. E é isso que Deus faz. A inveja nasce quando você tira os olhos de Deus e olha para os outros. Loucura, não é? A inveja nasce quando você tira os olhos de Deus e olha para os outros. E é isso que acontece quando Deus alerta ele. E essa é a quarta coisa que eu quero mostrar para vocês. Deus, ele alerta Caim ainda. Se vocês forem olhar no texto lá, o texto fala o seguinte, eu vou ler todo aqui.
O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, versículo 7. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Caim, cuidado, está surgindo inveja no teu coração, Caim. Cuidado, não deixa a inveja te dominar. E o desejo da inveja, ele está à porta e ele deseja te conquistar. A inveja quer te conquistar. Ela quer deixar teu coração invejoso, Tiffany. E aí o que Deus fala? Mas você deve dominar isso. Você deve dominar isso. Não deixe isso acontecer. Reconhece isso. E é por isso que isso está escrito aqui na Bíblia. Caim já morreu e Abel já morreu também mais cedo que todo mundo. Foi a primeira pessoa assassinada da história. Coitado. Mas nós podemos ler isso e aprender com isso. A não deixar a inveja dominar a gente. E quando que surge a inveja? Quando eu tiro os olhos de Deus e começo a olhar para os outros colegas. Começo a olhar para o que Deus está fazendo na vida dos outros. Isso é inveja. Cuidado. Eu não posso ficar com raiva do que Deus está fazendo na vida do outro. Eu tenho que ficar feliz com o que Deus está fazendo na vida do outro e tenho que buscar viver as minhas experiências com Deus. Aí você fala, também, tá vendo? Aquele adolescente é crente, aquele menino é crente. O cara, sei lá, faz devocional, o cara vem mais para a igreja, o cara se relaciona mais com Deus. Você faz o quê? Fica ouvindo funk o dia inteiro? Fica indo na pracinha falando palavrão? Quer o quê? Quer ter experiência com Deus, velho? Não vai rolar, não. É tipo Caim e Abel, é diferente. Não vai rolar. Aí o que você faz? Fica com inveja do cara crente? Parabéns. Vai ser igual Caim. Ou você reconhece que você que está vacilando, que você que está dando uma oferta mal feita, e você vai pedir perdão para Deus e conversar com Ele. É isso que Ele está te avisando. É isso que Ele está alertando. É isso que Ele está desafiando a gente nessa noite. Foi você que errou, Ele falou para Caim. Caim, foi você que errou. Não foi, a culpa não é do Abel. Foi você que fez uma oferta indevida. Caim, outra coisa, a culpa não é dele. Ele não é responsável porque você fez errado. Também Deus, se Abel não tivesse dado tão perfeito, tu ia aceitar a minha. Não se trata disso. Se trata da minha vida, da tua vida. E a outra coisa que Deus pode falar para ele, não deixa a inveja te dominar. A culpa é sua, reconheça, não culpe os outros e não deixa a inveja te dominar, cara. Você consegue, você é capaz porque eu estou te alertando. E se Deus está nos alertando hoje, é porque a gente recebe dele uma capacidade para resistir à inveja. E não deixar o nosso coração se amargurar e ficar com inveja, ficar invejoso. Deus está nos convidando a isso. E qual foi o resultado? Deus não compara a gente com ninguém. A gente que se compara e falha. Sabia? Deus não me compara contigo. Não, porque Deus me prefere, porque eu sou pastor. Coitados. Mal sabe das minhas tretas com Deus aí, de quanta bronca eu tomo dele. Não, Deus prefere ele, Deus não tem preferidos. Não. Deus não tem filho preferido. Ele não fica comparando eu com fulano com ciclano. Ele sabe da minha vida, sabe da minha necessidade, sabe do meu pecado e sabe como tratar meu coração. Ele conhece a tua vida, conhece a tua necessidade e sabe como tratar o teu coração. E ele não te compara com o teu colega. Quem faz isso é a gente. Quem faz isso é o diabo. Fica outra veira. Por que Adão e Eva pecaram semana passada? Porque a serpente foi lá e falou, come desse fruto que vocês vão ser igual a quem? A Deus. A serpente fez uma comparação. Olha, vocês não são bons o suficiente. Vocês só vão ser bons o suficiente quando vocês forem iguais a Deus. Sacaram? A serpente plantou no coração da Eva e no coração de Adão, o quê? Inveja. E aí eles comeram o fruto porque eles queriam ser algo que eles não eram. Resultado disso tudo. Qual é o resultado da inveja, pastor? Aonde a inveja vai me levar? Bom, primeiro, fez ele mentir para o irmão. Aí depois da inveja, tá vendo como a inveja abre a porteira do pecado? Depois da inveja, qualquer coisa já... Depois da inveja, ele mentiu para o irmão. Falou, irmão, vamos lá no campo lá. Dá uma volta. Vamos lá, dar uma olhada nas tuas ovelhas lá, ver se elas estão bonitas. Mentira. Ele já queria matar o cara. E aí a gente começa... Aí assim, é ladeira abaixo, galera. Quando a inveja entra no coração, é ladeira abaixo. Depois de mentir para o irmão, ele mata o irmão. Está só agravando a situação. Um pecado puxa outro pecado. Já ouviram essa expressão? Um abismo chama outro abismo?
Você já deve ter ouvido isso na vida. Ou se não estão ouvindo agora. Prazer, mais um ditado da vida moderna. Um abismo chama outro abismo. Um buraco chama outro buraco. Um tropicão chama outro tropicão. Quem tropicou sabe, né? Vai tropicando, vai caindo até esborrachar. Então, o negócio é não tropicar de primeira. Se der a primeira tropeçada, é chão. O pecado é assim, cara. Uma coisa, um pecado vai puxando outro. Se não bastasse, o que ele faz depois? Aí mente para Deus. Aí pronto, aí fechou, né? Fechou. Aí tá perfeito agora. Falta mais alguma coisa? Falta. Foi expulso da presença de Deus também. Deus fala para ele, Caim, agora você não tem mais a minha proteção. Caim, você agora não vou mais me relacionar com você, porque você está manchado com o sangue do teu irmão. Até então ninguém tinha derramado sangue de ninguém, e você foi a primeira pessoa a fazer isso. Você está expulso da minha presença. Porque ele matou o irmão? Não, porque ele teve inveja no coração. E por causa da inveja, ele matou o irmão. A gente às vezes vê na televisão tanta notícia, tanta tragédia, tanta coisa ruim. Inveja, galera. Inveja. E aí a inveja faz a gente tomar outras decisões. Tá vendo a importância da inveja? A importância que ela não tem que ter na tua vida? Não seja um adolescente invejoso. Não seja um adolescente invejoso. Isso só vai fazer você se enrolar cada vez mais na sua vida. O que me faz ser invejoso? Para a gente partir para o final, então. Primeiro, fazer as coisas de qualquer jeito. Não foi isso que aconteceu com Caim? Ele acabou sendo uma pessoa invejosa porque ele começou a fazer as coisas de qualquer jeito. O invejoso, ele não se preocupa. Ele não se preocupa se vai dar certo, se ele está bem feito, se está organizado, se ele está oferecendo a Deus algo de coração. Não, ele só faz de qualquer jeito. Ele só faz de qualquer jeito. Outra coisa, ele responsabiliza os outros pelo seu erro. A culpa de eu ter dado uma oferta ruim é de Abel, não é minha. Não, velho. A culpa é sua, Caim. Tá vendo? A culpa é sua do seu pecado. Não adianta culpar o colega. Ah, tá vendo? É porque foi aquela pessoa que fez a minha cabeça, tal. Quem mandou você andar com essas pessoas? O responsável é a gente, galera. Quanto mais cedo a gente souber que nós somos os responsáveis pelas nossas pequenas falhas, ainda já desde moleque, 11, 12, 13 anos, quanto mais cedo a gente souber disso, melhor vai ser a nossa caminhada com Deus. E para a vida. Porque a gente vai aprender a reconhecer nossa falha e crescer com ela. Porque quando a gente culpa os outros, a gente não quer aprender. Quando a gente culpa os outros, a gente não quer crescer. A gente não quer melhorar. A gente não quer aprender, desenvolver. A gente só quer se livrar. Ah, não, veja bem, eu quebrei isso aqui porque o meu irmão me bateu. A culpa, quem foi que quebrou? Não, fui eu, mas quando tu bota um mais, já é, irmão, já perdeu a moral com os teus pais. Ah, pai, não sei o que mais, não tem mais. Quando eu falava mais, era tapa na boca. Ah, não sei mais, pá, tapaço. Não tem mais, minha mãe falava, meu pai falava, não tem mais, não tem mais. Porque mais é desculpa. Preste atenção, aprende uma coisa aqui, ó. Quem quer crescer, não pede desculpa. Ou melhor, quem quer crescer, não dá desculpa, pede perdão. Quem quer crescer, não dá desculpas, pede perdão. Se alguém falar, tá errado, você vai falar, não, é que eu não sabia. Não quer crescer. Não quer crescer. Se alguém falar, tá errado, tu fala, me perdoa. Me perdoa. Quer crescer. Porque você vai aprender. Beleza? Anota isso aí. Outra. O que faz a gente ser invejoso? Não dar ouvidos para Deus. Deus fala para Caim, Caim, cuidado, tem um pecado batendo na porta do seu coração e ele vai destruir você, ele vai conquistar você. E aí Caim fala o quê? Ô Abel, vamos dar uma volta lá no mato? Errado. O que ele devia ter falado? Deus, verdade, me perdoa, Senhor. Como é que eu não... Me ajuda a enxergar isso, não estou vendo, me ajuda a enxergar. É isso que Deus está falando. E aí o que o invejoso faz? Não dá ouvidos para Deus. Porque o coração dele já está sujo, já está manchado com a inveja. E outra coisa do invejoso, ele vai querer resolver as coisas do jeito de quem? Do jeito dele mesmo. O invejoso quer resolver as coisas do próprio jeito. Não foi? Agora foi. Ele quer resolver as coisas do próprio jeito. Não, deixa que eu resolvo aqui. Como é que Caim resolveu a situação? Matando o irmão, velho.
Tu tem noção disso? Olha só que fim que deu do pecado dele. Não é essa maneira que Deus queria que ele resolvesse, obviamente. Mas ele não perguntou para Deus, Deus, como é que eu resolvo isso? Deus, como é que eu resolvo o meu pecadinho? Deus, como é que eu resolvo essa desobediência, essa mentira? Aí Deus vai falar, com certeza não é matando ninguém, filho. Vamos começar por aqui já para deixar isso claro. Depois, confesse o seu pecado. Reconheça que você errou. E aí, a gente tem que aprender também a adorar a Deus da maneira correta. Porque eu estou falando aqui de Caim, mas a gente esquece de olhar para Abel. Que Abel foi um exemplo de alguém que adorou a Deus de maneira correta. E no devocional, no Devo Life, que você vai levar para casa, para fazer no colégio, tem um texto, uma sugestão de um texto, lá em João, capítulo 4, que nos ensina como que a gente deve adorar a Deus, então. O que Abel fez de correto, de tão certo, que fez Deus aceitar ele? Primeiro, ele adorou a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, ele foi honesto com Deus, ele foi sincero com Deus, ele deu o melhor dele para Deus, cara. Ele deu o melhor dele para Deus. Isso é diferente. Então a gente precisa aprender que para adorar a Deus, a gente tem que adorar em espírito, porque Deus não é uma pessoa que eu consigo pegar com a minha mão, mas eu sei que ele se faz presente na minha vida, por isso ele age no meu espírito, e é através do meu espírito que eu consigo orar e ouvir a voz dele através da Bíblia. E em verdade, sabendo que esse Deus é santo, esse Deus é perfeito, esse Deus é poderoso. É através disso. Não é de nenhuma outra forma, não é oferecendo de qualquer jeito. Esse é o invejoso. Aquele que adora a Deus, adora de verdade, com coração sincero e honesto. Outra coisa, dando a moral que Deus merece. Dando a moral que Deus merece, colocando a roupa bonita para vir para a igreja. Lembra dessa história? Colocando a roupa bonita para vir para a igreja. É para Deus? Não, peraí, deixa eu me arrumar então, pô. É para Deus, deixa eu me arrumar então. Você com certeza se arrumaria para um encontro com a pessoa que você mais admira, com o seu, sei lá, com um cantor famoso que você gosta, com a pessoa que você, sei lá, com certeza você se arrumaria. Agora, para ir para a igreja, para falar com Deus, meu Deus do céu, parece que está indo pedir esmola na rua. Deus é a pessoa mais importante da minha vida e da tua vida, cara. Toma um banho, passa um Rexona, velho. Não, dá uma camisetinha nova, nunca te abandona, né? Essa camiseta aqui eu já usei há 4 dias. Não, mas essa camiseta aqui é a mais de marca que eu tenho. Irmão, tá fedendo a sovaco, a camiseta tá andando sozinha. Bota na máquina, vai com uma outra simplesinha. Não. O que vão pensar de mim? Vão pensar que tu é um fedorento. Isso que vão pensar. Agora bota algo... Tô entendendo a comparação, né? Não adianta você vir para a igreja também com a camisa bonita e o coração podre. Vocês entenderam. Depois, me alegrando com a alegria do outro. Isso é a coisa mais difícil, velho. Por isso que a Bíblia nos ensina tanto sobre isso. A Bíblia fala, olha, chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. É difícil a gente se alegrar com a alegria do outro, mas é o que a gente precisa fazer para adorar a Deus de verdade. Quando alguém fala assim, cara, que legal, Deus aceitou minha oferta. Eu falo, nossa, safado. Isso aí não presta, isso aí deve ter comprado a Deus. Deus não se compra, cara. Tu que é um boca mole aí, que fica se fazendo as coisas de qualquer jeito, ainda fica com inveja da pessoa que está dando o coração dela, dando o melhor dela para o Senhor, velho. Se alegra, então. Não quer oferecer o melhor para Deus, pelo menos se alegra com quem está oferecendo. Depois, ouvindo a Deus sempre que eu estiver errado. Ouça Deus sempre que você estiver errado. E deixa eu te falar, você sabe quando Deus está falando com você. Eu sei quando Deus está falando comigo. Todos nós aqui sabemos quando Deus fala assim, Manu, tá errado. Daniel, tá errado. Pedrinho, tá errado. Não, eu sou muito santo. Deus não fala assim, fala. É que tu que tem muita cera no ouvido, ser espiritual, e não quer ouvir Deus. Mas a melhor maneira de você adorar a Deus de verdade, Gustavo, é ouvindo Deus sempre, quando você estiver errado. Não é assim, João. Cuidado, Duda. Ouça Deus. E você sabe, porque Deus fala. Lembra daquela situação aí que você fez a caquinha e Deus falou contigo lá no teu coração, lá dentro, lá, no fundo lá. Você ouviu. Agora, se você obedeceu e seguiu o que ele falou, aí é outra história. Mas você ouviu. Porque eu oro e a gente ora para que Deus continue falando sempre com vocês.
E a gente sabe que Deus fala com vocês. Então, galera, dê ouvidos ao que Deus fala. Não fica só tipo, beleza, Deus, bacana, vou fazer meu rolê aqui, vou resolver do meu jeito. Aí você vai acabar matando alguém e desapontando o Senhor. Entenderam o problema da inveja na vida de alguém? Entenderam como a inveja é prejudicial para a minha vida? Aprenderam com Caim a como não ser um Caim? E aprenderam com Abel a como adorar a Deus de verdade? Fica de pé, quero orar com vocês. A gente vai encerrando assim. Não tem algumas verdades hoje, algumas verdades são essas. As principais coisas que eu preciso para falar com vocês é: se relacionem com Deus de maneira verdadeira. Deem moral para Deus. Deus não é qualquer pessoinha, cara. Deus não é qualquer pessoinha. Deus é mais importante que aquela menininha que você gosta. Deus é mais importante que aquele menininho que você gosta. Dê a moral que Deus merece. Depois, se alegre com os outros. Aquilo que Deus está fazendo na vida do outro é motivo de alegria para você. Tem que ser motivo de gratidão para você. Para mim também. É difícil eu me alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros, mas eu preciso desenvolver isso. E por último, ouça quando Deus chamar minha atenção. Quando Deus chamar a tua atenção, ouça. Não é só o escute, é ouça. Coloque em prática aquilo que Deus está te ensinando. Fecha teu olho, eu quero orar contigo. Com teu olhinho fechado aí, reflete um pouquinho sobre como está o teu coração. Agora você aprendeu o que é inveja e eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coraçãozinho e ver se tem inveja lá dentro. Sinceramente, provavelmente você vai achar. Porque eu acho no meu ainda. Se eu cavucar bem, se eu procurar bem, se eu vasculhar bem, eu ainda acho. E você é igual a mim. Nós somos pessoas que precisam do amor de Deus, precisam da graça de Deus, do perdão de Deus. E com certeza tem alguma inveja dentro do teu coração também. Mas que bom que a gente está ouvindo Deus falar com a gente hoje. E a gente tem a oportunidade de não só escutar o que Deus fala, mas colocar em prática o que Ele faz. E ele falou para que Caim pudesse dominar isso. E Ele nos fala hoje também: olha, Taveira, domine a sua inveja. Olha, adolescente, domine a sua inveja. E o Senhor está te convidando hoje para não deixar essa inveja acampar no teu coração. Não deixe essa inveja morar aí, não. Ore agora e pede para Deus tirar essa inveja de ti. Ore agora e pede para Deus te libertar dessa inveja. Você não quer mais sentir isso. Você sabe que isso é mal, isso vai trazer problemas para a sua vida, vai prejudicar a sua relação com Deus. Ore. E entregue a sua inveja para Jesus. Senhor Deus, eu quero interceder pela vida de cada adolescente que está aqui nessa noite, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Muitos coraçõezinhos invejosos, assim como o meu, Deus. E a gente precisa muito, muito, muito do teu perdão. A gente precisa muito da tua misericórdia. A gente precisa muito da tua graça. Porque a gente é mau. A gente é tipo um Cainzinho assim. Limpa o nosso coração, Deus. O Senhor está nos avisando hoje sobre o pecado, sobre a maldade, para essa inveja não fazer morada em nosso coração, porque essa inveja só vai trazer mais prejuízos para nós. Nos liberta dela, nos livra dela. Para que a gente possa oferecer uma oferta agradável ao Senhor, como o Abel fez. Uma oferta de coração sincero, de coração puro. O Senhor sabe da intenção e da paixão desses adolescentes por ti. Mas o Senhor também conhece suas lutas e suas dificuldades e quantas vezes eles tropeçam, falham, erram. Perdoa, Deus, com teu amor, com tua graça. E ajuda eles a lutarem contra isso. O vilão de hoje é a inveja, Deus. Que a inveja não faça morada no nosso coração. Que a gente possa sair daqui hoje se livrando dela. Não dando moral para ela, mas dando a moral que o Senhor merece na nossa vida. Assim a gente ora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém?